E se o brilho dourado da velha Hollywood fosse apenas uma máscara escondendo segredos que poderiam abalar sua própria fundação? Por trás dos sorrisos perfeitos e do charme do tapete vermelho, havia casos amorosos clandestinos. Escândalos tão poderosos que mudaram carreiras, remodelaram estúdios e reescreveram a história de Hollywood. Esses não eram apenas casos passageiros. Eram romances que influenciaram os filmes que você ama, as estrelas que você adora e as regras da fama em si. Esta é a história não contada de 22 relações escondidas que mudaram para sempre a velha Hollywood. Clark Gable e Loretta Young. No final dos anos 1930, Clark Gable era o rei indiscutível de Hollywood. Bonito, magnético e colhendo o sucesso de E o Vento Levou. Mas em 1935, enquanto filmava The Call of the Wild, ele teve um breve caso com sua co-estrela Loretta Young, uma devota católica e querida do sistema de estúdios. O resultado foi um dos segredos mais cuidadosamente escondidos da história de Hollywood. Um filho. Gravidez fora do casamento era um tabu, especialmente para uma figura pública como Young. Então ela desapareceu do olho público sob o pretexto de doença. Meses depois, ela adotou uma menina, Judy Lewis, que se parecia suspeitosamente com Gable. A verdade não viria à tona até décadas mais tarde, muito depois de ambos terem falecido. Esse caso não era apenas fofoca. Ele obrigou os estúdios a construírem máquinas elaboradas de encobrimento. O estúdio de Loretta ajudou a orquestrar a falsa adoção. E Gable, ainda casado na época, nunca reconheceu Judy publicamente. O escândalo mudou a forma como as vidas pessoais das estrelas eram geridas, dando início à era do controle de imagem em Hollywood. Judy Lewis revelou mais tarde que cresceu, se perguntando por que suas orelhas foram presas quando criança, até ver Gable na tela e perceber a verdade. Este caso oculto não apenas moldou a percepção pública da imagem das celebridades, mas também deixou uma cicatriz emocional em gerações. Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Eles eram a realeza de Hollywood, mas o amor deles estava sempre nas sombras. Katharine Hepburn, ferozmente independente e sem desculpas, se apaixonou perdidamente por Spencer Tracy durante as filmagens de Woman of the Year, em 1942. Mas havia um problema. Tracy era um católico devoto e casado. Embora nunca tenha se divorciado de sua esposa, Louise Treadwell, Tracy manteve um caso com Hepburn por décadas. Os dois nunca viveram juntos publicamente, e Hepburn respeitava seus desejos, nunca o pressionando a deixar o casamento. Em vez disso, eles trabalharam juntos em 9 filmes. Sua química dentro e fora das telas era inegável. Hepburn até mesmo tirou anos de sua carreira para cuidar de Tracy durante o declínio de sua saúde. O relacionamento escondido deles mudou a forma como o público via a tensão romântica no cinema. A autenticidade que trouxeram para os romances na tela estava enraizada em um amor muito real e muito complicado. Mas nos bastidores, era uma dança delicada, que desafiava as noções tradicionais de moralidade, papéis de gênero e fidelidade no conservador sistema de estúdios. O impacto emocional foi imenso. Hepburn falou sobre o relacionamento apenas após a morte de Tracy, e mesmo assim, com reverência e dor. A história deles destacou os sacrifícios não ditos que as estrelas faziam por amor e reputação. Este caso não apenas mudou as suas vidas, mas inspirou gerações de cineastas e atores a explorar histórias de amor mais profundas e humanas. O romance privado deles ajudou a evoluir a narrativa de Hollywood de contos de fadas para o realismo. Marilyn Monroe e John F. Kennedy. Poucos casos capturaram a imaginação do público como o romance rumorosamente entre Marilyn Monroe e o presidente John F. Kennedy. No início da década de 1960, Monroe era o símbolo sexual mais icônico da América, enquanto JFK era o jovem presidente carismático exalando poder e charme. O caso deles não era apenas escandaloso, era perigoso. Monroe supostamente conheceu Kennedy em uma festa organizada por Peter Lawford, cunhado de JFK. O breve, mas intenso caso deles se tornou lendário, especialmente após a interpretação sensual de Happy Birthday, Mr. President, por Monroe, no Madison Square Garden, em 1962. A apresentação, em um vestido justo brilhando como diamantes, apenas alimentou os rumores. Nos bastidores, o relacionamento deles era complicado. Monroe era emocionalmente frágil, e ser passada de um homem poderoso para outro a deixava vulnerável. Havia também murmúrios sobre vigilância do FBI, preocupações com a segurança nacional e a morte trágica de Monroe, apenas meses após a apresentação. Este caso confundiu as linhas entre celebridade e política. A ligação de Monroe com JFK e possivelmente até com seu irmão, Robert, abalou o governo Kennedy e levantou questões desconfortáveis sobre a influência de Hollywood em Washington. Após sua morte, teorias da conspiração explodiram, muitas ligando-a aos seus relacionamentos com os Kennedys. Mais do que apenas um caso, esse relacionamento oculto marcou o momento.
quando a política e a cultura pop se chocaram completamente. Isso mudou como a mídia cobriu tanto celebridades quanto políticos, transformando indiscrições pessoais em obsessões públicas. Lana Turner e Johnny Stompanato. Lana Turner era a derradeira sirena da tela, glamurosa, intensa e vulnerável. Mas seu caso com o gangster Johnny Stompanato a mergulhou em um dos escândalos mais sombrios de Hollywood. Stompanato, um conhecido executor do chefe da máfia, Mickey Cohen, começou a namorar Turner no final da década de 1950. O relacionamento deles era intensamente apaixonado, mas marcado pela violência e pelo ciúme. Amigos e colegas alertaram Turner sobre o passado perigoso de Stompanato, mas ela foi atraída por seu carisma sombrio. Tudo chegou ao clímax em 4 de abril de 1958. Durante uma discussão violenta entre o casal na casa de Turner em Beverly Hills, sua filha de 14 anos, Cheryl Crane, esfaqueou Stompanato até a morte, supostamente defendendo sua mãe. O caso foi para o tribunal e se tornou uma sensação nacional. A mídia especulou loucamente. Foi realmente legítima defesa? Turner estava se encobrindo? Apesar das manchetes sensacionalistas, o assassinato foi considerado homicídio justificável, mas o caso teve consequências. A imagem de Turner sofreu um grande abalo. Embora sua carreira de atriz tenha continuado, o escândalo a assombrou pelo resto de sua vida. Mais importante ainda, destruiu a ilusão de que glamour e fama poderiam proteger alguém da violência e tragédia. A saga Turner Stompanato revelou o lado obscuro do sistema de estrelas de Hollywood. A vulnerabilidade das mulheres a portas fechadas e o perigo de se apaixonar pelo homem errado em um mundo que só se importava com aparências. Greta Garbo e Mercedes de Acosta. Greta Garbo, a deusa do cinema mudo conhecida por sua beleza hipnotizante e personalidade enigmática, certa vez disse famosamente: "Eu quero ficar sozinha." Mas por trás de sua persona notoriamente reclusa, acredita-se que Garbo compartilhava uma conexão profundamente pessoal, possivelmente romântica, com a escritora e socialite Mercedes de Acosta. De Acosta era abertamente bissexual numa época em que essa abertura era perigosa. Ela circulava em círculos de elite e era conhecida por seus relacionamentos com mulheres famosas. Garbo e de Acosta se conheceram na década de 1930. E o que se seguiu foi uma amizade de décadas marcada por cartas apaixonadas, silêncios repentinos e turbulência emocional. Embora nenhuma delas tenha confirmado publicamente um relacionamento romântico, as cartas que sobreviveram entre elas revelaram profunda intimidade, ciúmes e anseios emocionais. Garbo frequentemente se afastava, enquanto as cartas de Acosta imploravam por atenção e afeto. Quando de Acosta publicou suas memórias, Here Lies the Heart, em 1960, Garbo ficou furiosa. Embora de Acosta não revelasse segredos explícitos, Garbo cortou todos os laços. Seu caso sussurrado iluminou as barreiras invisíveis em torno das identidades LGBTQ+, na antiga Hollywood. O silêncio de Garbo falava muito sobre as pressões que as atrizes enfrentavam para manter uma imagem pública heteronormativa. E o coração partido de Acosta tornou-se emblemático do apagamento enfrentado por mulheres queer na história de Hollywood. Orson Welles e Rita Hayworth. Orson Welles era o prodígio de Hollywood, o homem por trás de Cidadão Kane. Rita Hayworth era a última sex symbol, o rosto de Gilda e a fantasia de milhões. Quando se casaram em 1943, foi visto como a união de brilhantismo e beleza. Mas, abaixo da superfície, estava condenado desde o início. Welles estava profundamente apaixonado por Hayworth, mas sobrecarregado por insegurança e ambição. Ele estava frequentemente ausente, perdido em seus projetos, viajando para filmagens ou envolvido em discussões políticas. Hayworth, emocionalmente carente e frequentemente tratada mais como um troféu do que como uma parceira, começou a se afastar. O casamento deles deteriorou-se, mas Welles sempre carregou o arrependimento. "Se isso foi um erro", ele disse uma vez, "foi o erro mais bonito da minha vida." Hayworth, por sua vez, disse que ele nunca a tinha entendido verdadeiramente. O divórcio deles em 1947 marcou não apenas o fim de um casamento, mas de duas pessoas que nunca conseguiram sincronizar seu gênio com sua vulnerabilidade. Este caso destacou a solidão que muitas vezes vem com a fama e como até dois ícones podem se desmoronar enquanto as câmeras continuam rodando. Tornou-se uma advertência sobre negligência emocional em relacionamentos forjados sob os holofotes de Hollywood. Rock Hudson e Lee Garlington. Rock Hudson foi o ícone definitivo dos matinês dos anos 50. Alto, bonito e promovido como o marido dos sonhos de toda mulher americana. Mas, em privado, ele vivia uma verdade diferente. Por anos, ele esteve em um relacionamento sério com Lee Garlington, um homem que ele amava profundamente, mas que nunca pôde reconhecer publicamente. Na década de 1960, seu amor se desenrolou em segredo. Garlington saía pela porta dos fundos para evitar a imprensa. Os dois faziam viagens de carro juntos.
Usavam linguagem codificada e viviam com o constante medo de serem descobertos. Os estúdios de Hollywood haviam criado uma imagem para Hudson que não permitia desvios. Até mesmo rumores podiam destruir carreiras. O caso deles acabou sob pressão, e Hudson continuou vivendo no armário até o diagnóstico de AIDS nos anos 1980 forçar a verdade a se revelar. Sua revelação quebrou as ilusões de Hollywood e obrigou a indústria e o mundo a confrontar o tratamento às pessoas LGBTQ+. A história de Hudson não era apenas sobre amor. Era sobre sobrevivência, sacrifício e repressão sistêmica. Seu caso secreto com Garlington expôs as regras sufocantes sob as quais as estrelas viviam e ajudou a iniciar o longo e doloroso impulso por autenticidade na cultura das celebridades, Gene Tierney e JFK. Antes de John F. Kennedy se tornar presidente, ele tinha a reputação de ser um mulherengo encantador, e um de seus casos mais negligenciados foi com a atriz Gene Tierney. Tierney, conhecida por suas atuações luminosas em Laura e Leave Her to Heaven, tinha um histórico de saúde mental frágil, e seu tempo com JFK ocorreu durante um período particularmente vulnerável. Eles se conheceram no final da década de 1940. Kennedy, um jovem congressista, estava encantado. Tierney estava se recuperando de tragédias pessoais, incluindo o nascimento de uma criança com deficiência devido à rubéola que contraiu de uma fã. Seu caso foi marcado por ternura e fuga. Duas pessoas feridas encontrando conforto nos braços uma da outra. Mas o relacionamento nunca iria durar. As ambições políticas de Kennedy entraram em conflito com as lutas pessoais de Tierney. No final, ele seguiu em frente e ela afundou ainda mais na depressão, eventualmente recebendo terapia de choque. O caso deles, pouco conhecido hoje, revelou o impacto emocional que a fama tinha em mulheres como Tierney e como nem mesmo o amor podia resgatar alguém da guerra silenciosa da doença mental. Também mostrou como o futuro presidente já estava navegando por vidas duplas complexas, equilibrando charme, imagem e escolhas pessoais. Marlene Dietrich e Edith Piaf. Marlene Dietrich, a sirene germano-americana do cinema, e Edith Piaf, o pássaro amado da França, compartilharam uma amizade tão intensa que frequentemente havia rumores de que era romântica. As duas se conheceram nos anos 50, no auge da fama, e o que se seguiu foi um caso sussurrado em cafés e quartos de hotel, mas nunca falado em voz alta. Dietrich, sempre destemida em sua sexualidade, encontrou em Piaf uma alma tão torturada e brilhante quanto ela mesma. O caso deles, embora nunca oficialmente confirmado, é sustentado por cartas e relatos de amigos próximos, descrevendo telefonemas tarde da noite, meses de companheirismo e um amor que desafiava fronteiras e expectativas sociais. O relacionamento deles borrava a linha entre amizade e romance, prova de que o amor em Hollywood nem sempre se encaixava em padrões. Se verdade, a deles foi uma união de dois artistas quebrados unidos por dor, fama e vulnerabilidade. O legado do caso reside em seu mistério, um lembrete de que algumas histórias de amor tiveram que ser vividas no escuro para sobreviver. Errol Flynn e Beverly Adland. Errol Flynn era o galã aventureiro das décadas de 1930 e 1940. Perigoso, encantador e profundamente problemático. Nos seus anos finais, ele iniciou um relacionamento com Beverly Adland, uma atriz aspirante adolescente, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. A diferença de idade e o desequilíbrio de poder transformaram esse caso em um dos escândalos mais perturbadores de Hollywood. Flynn, já assombrado por acusações de estupro de vulnerável em anos anteriores, não escondia o relacionamento. Adland até o acompanhava em filmagens e eventos públicos. Quando Flynn morreu repentinamente em 1959, ela estava ao seu lado, uma adolescente de luto por um homem com o dobro de sua idade. O caso provocou indignação nacional e gerou debates sobre exploração, proteção infantil e comportamento predatório de Hollywood. A mãe de Adland publicou um livro revelador, que apenas sensacionalizou ainda mais a tragédia. Este capítulo sombrio quebrou a ilusão dourada do estrelato, revelando como a fama podia ser usada para mascarar o abuso. Serviu como um prenúncio precoce e angustiante das conversas modernas sobre poder, consentimento e a responsabilidade de homens famosos. Laurence Olivier e Vivien Leigh. Quando Laurence Olivier e Vivien Leigh se apaixonaram, foi fogo e fúria. Ambos eram casados com outras pessoas quando o caso começou no final dos anos 1930, mas a conexão entre eles era inegável. Dois dos maiores atores de seu tempo, ambos tempestuosos, brilhantes e consumidos por sua arte. Eles se casaram em 1940, após se divorciarem de seus respectivos parceiros. Mas sua paixão teve um preço. Leigh sofria de transtorno bipolar, e à medida que sua condição piorava, o amor que antes era elétrico se tornou doloroso e trágico. Olivier, embora devotado, muitas vezes não conseguia lidar com seus episódios de mania e espirais emocionais. Seu caso de amor se tornou
O casamento influenciou profundamente suas performances, especialmente em That Hamilton Woman e César e Cleópatra. Mas nos bastidores, eles estavam se desmoronando. Leigh teve colapsos públicos e casos extraconjugais. Olivier, emocionalmente exausto, começou a procurar estabilidade em outro lugar. Seu relacionamento acabou em divórcio em 1960, mas ambos falavam com carinho, embora tristemente um do outro depois. Este caso mostrou como amor e genialidade podem colidir com doenças mentais e como até os casais mais icônicos não conseguiam suportar o brilho implacável da fama e dos demônios pessoais. Sua união permanece como um capítulo assombroso na história de Hollywood, simbolizando o custo trágico da genialidade e a fragilidade da conexão humana. Dorothy Dandridge e Otto Preminger. Dorothy Dandridge foi a primeira mulher afro-americana indicada para um Oscar de melhor atriz. Otto Preminger era um poderoso diretor austríaco branco, conhecido por ultrapassar limites. O caso deles, na década de 1950, foi tanto inovador quanto condenado. Eles se conheceram durante as filmagens de Carmen Jones e uma relação apaixonada floresceu. Mas relacionamentos interraciais eram tabu, até perigosos, na América de Jim Crow. Dandridge, já enfrentando o racismo da indústria, foi avisada de que ser vista com Preminger arruinaria sua carreira. Apesar disso, eles permaneceram juntos por vários anos. Preminger prometeu se casar com ela, mas nunca o fez. No final, ele se casou com outra pessoa. Dandridge ficou devastada. Este caso não era apenas pessoal, era político. Dandridge carregou o peso total do racismo sistêmico, enquanto lhe negavam o amor e a estabilidade que desejava. Hollywood tinha espaço para seu talento, mas não para sua verdade. Após a separação, sua carreira enfraqueceu e sua vida desmoronou até sua trágica morte, aos 42 anos. O romance escondido, expôs como a velha Hollywood, impunha barreiras raciais e de gênero, com brutal eficiência, e como as atrizes negras muitas vezes pagavam o preço mais alto por quebrarem o molde. Bette Davis e William Wyler. Bette Davis era a indiscutível rainha da intensidade. William Wyler, um dos diretores mais respeitados de Hollywood, trouxe o melhor dela. Quando trabalharam juntos em Jezebel, em 1938, faíscas voaram dentro e fora da tela. O caso deles foi breve, turbulento e profundamente apaixonado. Davis mais tarde chamou Wyler de amor de sua vida, mas suas personalidades chocavam. Davis era intensa e dominante, Wyler igualmente teimoso. O relacionamento não podia durar, mas a energia criativa que produziu era inegável. Davis ganhou seu segundo Oscar por Jezebel, e o caso deles se tornou um símbolo do vínculo complexo entre musa e criador. Wyler a dirigiu em mais 2 filmes, e embora nunca tenham reacendido o romance, o resíduo emocional permaneceu. Davis nunca superou totalmente Wyler. Ela disse uma vez: "Ele foi meu diretor. Ele foi meu amante. Ele foi o único homem que realmente amei." O caso escondido deles não destruiu carreiras, nem fez manchetes, mas redefiniu as possibilidades artísticas de colaborações entre ator e diretor. Também mostrou como desilusões amorosas privadas podiam alimentar atuações inesquecíveis. Judy Garland e Tyrone Power. Judy Garland foi a voz de uma geração, mas sua vida pessoal era um campo de batalha. Tyrone Power era o galã encantador com seus próprios demônios. No final da década de 1940, enquanto ambos estavam envolvidos com outras pessoas, eles supostamente compartilharam um breve, mas emocionalmente intenso, caso. Power era um dos poucos homens em quem Garland confiava. Ela estava se recuperando da pressão do estúdio, da dependência de drogas e de casamentos fracassados. Poder, igualmente assombrado pelo peso da fama, proporcionou um refúgio temporário. O relacionamento deles foi mantido em segredo, uma fuga silenciosa da loucura da MGM. Quando Poder morreu subitamente de um ataque cardíaco em 1958, Garland ficou devastada. Ela teria chorado incontrolavelmente, trancando-se em um quarto por horas. Embora nunca oficialmente confirmado, muitos próximos a Garland disseram que o vínculo que ela compartilhou com Power foi um dos poucos que lhe trouxe paz. O caso deles não alterou carreiras ou gerou manchetes, mas revelou o desejo desesperado por normalidade entre duas das estrelas mais exploradas de Hollywood. Mostrou como o amor, mesmo breve, podia oferecer refúgio em um mundo que devorava e descartava seus talentos mais brilhantes. Esses 22 casos ocultos não eram apenas ligações privadas. Eles foram eventos sísmicos que remodelaram a indústria, despedaçaram ilusões e revelaram o coração humano sob a máscara cintilante de Hollywood. Por trás de cada sorriso perfeito, havia um segredo. Por trás de cada beijo na tela, 1000 histórias não contadas fora dela. Se essas paredes pudessem falar, sussurrariam nomes e lhe diriam que o amor, especialmente o amor proibido, era a verdadeira estrela da velha Hollywood. Ava Gardner e Frank Sinatra. Frank Sinatra era o cantor romântico com um temperamento. Ava Gardner,
Gardner era a femme fatale com um coração de ouro. Juntos, eles iniciaram um relacionamento tão explosivo que quase os destruiu. O caso deles começou em 1949, enquanto Sinatra ainda estava casado com sua primeira esposa, Nancy. Gardner, que estava apenas começando a se tornar uma superestrela, era imprudente e intoxicante. Sinatra estava obcecado. Ele se divorciou de Nancy e se casou com Ava. Mas o casamento foi um campo de batalha de ciúmes, bebedeiras e infidelidade. Os estúdios entraram em pânico. A carreira de Gardner decolou enquanto a de Sinatra despencou. Ele era visto como um destroço apaixonado, sua imagem pública destruída. Columbia e MGM consideraram dispensá-lo. Só quando Ava mexeu os pauzinhos com os chefes dos estúdios para que ele fosse escalado em A um Passo da Eternidade, que sua carreira ressuscitou e ele ganhou um Oscar. O caso e o casamento caótico deles mudaram a maneira como Hollywood via os relacionamentos de estrelas. Provou que o amor poderia destruir ou salvar uma carreira, e estabeleceu um precedente para casais de celebridades se tornarem manchetes de bilheteria. Eles se divorciaram em 1957, mas Sinatra permaneceu devotado a Ava por toda a vida. Suas cartas, cheias de arrependimento e saudade, foram publicadas posteriormente, mostrando como seu amor tinha sido profundo e destrutivo. Charlie Chaplin e Joan Barry. Charlie Chaplin era mais do que o vagabundo. Ele era um titã do cinema mudo, reverenciado em todo o mundo. Mas por trás do sorriso, havia um homem envolvido em um dos escândalos mais feios de Hollywood. No início da década de 1940, Chaplin começou um caso tumultuado com a aspirante à atriz Joan Barry, um relacionamento que rapidamente se tornou tóxico. Seu romance foi breve e caótico, cheio de brigas públicas e rompimentos. Quando Barry engravidou em 1943, ela alegou que o bebê era de Chaplin. Ele negou a paternidade e se recusou a sustentar a criança, o que levou a um julgamento escandaloso que cativou o país. Embora os exames de sangue tenham excluído Chaplin como pai, eles foram considerados inadmissíveis no tribunal. Ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia mesmo assim, e o caso virou notícia de primeira página em toda a América. Sua imagem, antes intocável, foi arrastada pela lama. O escândalo Chaplin-Barry não foi apenas escandaloso, foi político. Chaplin, conhecido por suas visões progressistas, já havia atraído críticas da América conservadora. O caso deu munição a J. Edgar Hoover e ao FBI, que vinham observando Chaplin há anos. Eles usaram o escândalo para rotulá-lo como imoral e anti-americano, levando ao seu eventual exílio dos Estados Unidos em 1952. Esse caso oculto não apenas danificou a reputação de uma lenda, mas tornou-se uma arma usada pelo governo para silenciar a dissidência. Também mudou para sempre a forma como Hollywood tratava escândalos. A vida pessoal já não estava separada da percepção pública. Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ingrid Bergman já foi a querida do cinema americano, a estrela luminosa de Casablanca e a Meia-Luz. Mas quando ela se apaixonou pelo diretor italiano Roberto Rossellini em 1949, tudo mudou dramaticamente e publicamente. Bergman e Rossellini se conheceram enquanto ela ainda era casada e ele estava envolvido com outra mulher. A colaboração deles no filme Stromboli rapidamente se transformou em um caso apaixonado. Logo depois, Bergman engravidou do filho de Rossellini, causando um escândalo internacional que indignou a América conservadora. A reação foi rápida e brutal. Senadores dos Estados Unidos a denunciaram no plenário do Senado. A imprensa a chamou de apóstola da degradação. As cartas de fãs se tornaram cartas de ódio. Ela foi banida dos principais estúdios, rotulada como uma mulher caída e essencialmente incluída na lista negra do cinema americano. Mas Bergman não implorou por perdão. Em vez disso, ela deixou Hollywood para trás e mudou-se para a Itália, casando-se com Rossellini e começando uma nova vida. O casal fez vários filmes juntos, embora o casamento eventualmente tenha se dissolvido. Esse caso oculto não foi apenas combustível para tabloides. Ele mudou a percepção global sobre estrelato e moralidade. A queda de Bergman revelou o forte domínio dos valores puritanos na América do pós-guerra, enquanto seu retorno anos depois, culminando em um Oscar por Anastasia, foi visto como um triunfo do mérito artístico sobre o julgamento moral. Sua história abriu caminho para futuras atrizes recuperarem suas carreiras após escândalos e provarem que o talento pode superar a vergonha. Joan Crawford e Marilyn Monroe. Joan Crawford e Marilyn Monroe, dois ícones de diferentes gerações, ambos símbolos de beleza, poder e dor. Mas poucos sabem que nos bastidores elas estiveram envolvidas em um breve, apaixonado e profundamente complicado caso. De acordo com amigos próximos de Monroe e vários biógrafos, as duas mulheres tiveram um encontro clandestino no início dos anos 1950, logo após Monroe começar a ascender nas fileiras de Hollywood. Crawford, mais velha e sempre sedenta de controle e admiração, supostamente iniciou o caso.
Monroe, insegura e buscando aceitação, foi atraída pela estrela lendária. Seus encontros secretos ocorreram na luxuosa mansão de Crawford. Mas quando Monroe se recusou a continuar o caso, Crawford se sentiu publicamente rejeitada. Mais tarde, ela falou negativamente sobre Monroe à imprensa e supostamente tentou bloquear suas oportunidades de papéis nos bastidores. Esse caso foi mais do que apenas um sussurro no escuro. Simbolizava o choque entre a velha realeza de Hollywood e a nova onda de vulnerabilidade que Monroe representava. Crawford, a imagem da perfeição e elegância, não podia tolerar ser emocionalmente desprezada por alguém que via como uma protegida. Embora não oficialmente confirmado, a história persiste no folclore de Hollywood e suas implicações são profundas. Destaca as lutas de poder não ditas, desejos ocultos e inseguranças profundas das principais mulheres de Hollywood antigo. E expôs sutilmente a homofobia silenciosa da indústria, já que mesmo rumores de casos entre pessoas do mesmo sexo poderiam acabar com carreiras. O caso Crawford-Monroe nos lembra que em Hollywood, os segredos não eram apenas privados, eram moeda e, às vezes, armas. Howard Hughes e Jean Peters. Howard Hughes era o excêntrico bilionário que pilotava aviões, fazia filmes e mantinha romances com algumas das mulheres mais bonitas de Hollywood. Mas seu caso mais secreto e transformador foi com Jean Peters, uma atriz subestimada que eventualmente se tornou sua esposa em uma das uniões mais misteriosas de Hollywood. O caso deles começou no final dos anos 1940, quando Hughes ainda estava namorando pessoas como Ava Gardner e Katharine Hepburn. Peters era diferente, quieta, inteligente e desinteressada na fama. Hughes ficou obcecado. Ele a perseguiu por anos, usando detetives particulares para rastrear cada movimento dela. Finalmente se casaram em 1957, e quase da noite para o dia, Jean Peters desapareceu da vida pública. Hughes, que já estava se tornando mais recluso, puxou-a para seu mundo sombrio. Ela abandonou completamente a atuação, vivendo em isolamento por anos, raramente sendo vista em público. O que torna esse caso tão assustador é como ele prenunciou a eventual descida de Hughes na paranoia e loucura. John, uma vez uma estrela em ascensão, tornou-se um fantasma em Hollywood, e o estranho e controlador relacionamento deles forçou a indústria a lidar com as consequências da riqueza, poder e obsessão. Após o divórcio, em 1971, Peters nunca falou publicamente sobre os detalhes do relacionamento deles. O silêncio apenas aprofundou o mistério e mostrou como até as mulheres mais poderosas de Hollywood podiam ser completamente engolidas pelos homens que a controlavam. Elizabeth Taylor e Eddie Fisher. Elizabeth Taylor não era estranha a escândalos, mas quando ela começou um caso com Eddie Fisher, o marido de sua melhor amiga, a nação ficou chocada. Debbie Reynolds e Eddie Fisher eram o casal puro da América, e Taylor era a viúva enlutada do melhor amigo de Fisher, Mike Todd, que havia morrido tragicamente em um acidente de avião em 1958. Fisher tinha estado ao lado de Taylor durante o seu luto, mas a simpatia logo se transformou em sedução. O caso deles, explosivo e muito público, destruiu a imagem idílica do casal dourado de Hollywood. Fisher deixou Reynolds e casou-se com Taylor em 1959, uma decisão que causou um furor na mídia. Reynolds, de coração partido, mas compenetrada, recusou-se a entrar em uma disputa pública. Mas, a portas fechadas, a traição foi profunda. Os estúdios estavam em modo de crise. Foram ameaçados boicotes públicos aos filmes de Taylor. A carreira musical de Fisher despencou. Até o Vaticano condenou Taylor como uma destruidora de lares, um rótulo que paradoxalmente a tornou ainda mais magnética para o público. Isso não foi apenas um triângulo amoroso. Foi um momento crucial quando assuntos privados se tornaram entretenimento público. A febre da mídia em torno do caso prenunciou a máquina moderna de fofocas de celebridades, transformando dramas pessoais em manchetes de ouro. Eventualmente, Taylor deixou Fisher por Richard Burton, mas as consequências de sua traição a Reynolds transformaram como Hollywood lidava com a percepção pública, gestão de reputação e julgamento moral. James Dean e Pierre Angeli. James Dean era o rebelde taciturno dos anos 50, o rosto da angústia adolescente e da juventude incompreendida. Pierre Angeli era a radiante atriz italiana, sendo preparada para o estrelato pela MGM. Juntos, eles compartilharam um romance curto, mas emocionalmente intenso, que terminou não por seus corações, mas pela pressão dos estúdios e a divisão cultural. O caso deles começou em 1954, quando Dean e Angeli se conheceram em um estúdio. Apesar das diferenças de origem, Dean era um solitário do meio-oeste, Angeli uma católica devota, algo clicou. Mas a mãe conservadora de Angeli desaprovava a imagem e o estilo de vida de Dean, temendo que ele manchasse a carreira e a alma de sua filha. Sob pressão, Angeli terminou o relacionamento e casou-se com o cantor Vic Damone. Foi relatado que Dean ficou arrasado. No dia do casamento dela, ele ficou do outro lado da rua em sua motocicleta.
assistindo à cerimônia em silêncio. Menos de um ano depois, Dean morreu em um acidente de carro. Angeli mais tarde admitiu que Dean foi o amor de sua vida. O romance deles foi breve, intenso e condenado por forças externas. Para Hollywood, isso expôs o controle dos estúdios e das famílias sobre a vida pessoal das estrelas. O amor, mesmo o mais profundo, poderia ser sacrificado pela reputação. O trágico fim de sua história de amor acrescentou ao mito de James Dean, a estrela que viveu rápido, morreu jovem e deixou um rastro de corações partidos, servindo como um lembrete assombroso do preço pago quando a emoção real colidia com contratos de estúdios e o conservadorismo cultural. Barbara Stanwyck e Robert Taylor. Barbara Stanwyck, uma das atrizes mais poderosas das décadas de 1930 e 1940, foi emparelhada com o galã em ascensão da MGM, Robert Taylor, no que muitos insiders acreditam ter sido um casamento de estúdio. Rumores afirmavam que a MGM arranjou a união para aumentar a reputação de Taylor e domar sua suposta bissexualidade. Mas o que começou como uma jogada de publicidade pode ter evoluído para algo surpreendentemente genuíno e, no final, trágico. Stanwyck, 30 anos, e Taylor, 24, casaram-se em 1939. Embora o relacionamento parecesse amoroso na superfície, havia sinais de desequilíbrio desde o início. Taylor era um homem gentil e passivo, constantemente sobrecarregado pela intensidade e dominância de Stanwyck. Ela gerenciava sua carreira e estilo de vida com precisão militar. Mas com o tempo, Taylor começou a se sentir sufocado. A portas fechadas, ambos supostamente tiveram casos, Stanwyck com mulheres e Taylor com homens e mulheres. Ainda assim, a imagem pública deles permaneceu impecável. Um testemunho do poder do controle de mídia dos estúdios. À medida que as rachaduras começaram a aparecer, os dois se separaram silenciosamente e eventualmente se divorciaram em 1951. O que tornou este caso, ou melhor, este casamento complicado, tão impactante, foi a forma como revelou a obsessão de Hollywood com o controle da identidade. Seja o casamento deles iniciado como uma estratégia de relações públicas ou não, desenvolveu-se em um relacionamento real com corações partidos muito reais. Stanwyck estava supostamente devastada pela separação e nunca se casou novamente. A história deles expôs a verdade por trás de muitos casais ditos perfeitos em Hollywood e gerou novas conversas, embora sussurradas, sobre sexualidade, performance e os sacrifícios feitos para preservar a imagem.